A gente tem muito que aprender com essa história. É uma história totalmente diferente do que a gente costuma ver aqui na Bíblia, desse livro, né? Na Bíblia. Né? Mas é uma história que é necessário, né? E que a gente possa enxergar, né? Até mesmo quando a gente às vezes está entrando no pecado, e que a gente possa aprender muito com essa história, porque ela é bem diferente do que a gente já acostumou a ver, mas que o Senhor possa nos dar o entendimento, né? A história de hoje é de Jezabel, a rainha perversa. E aqui a gente já passou por muitas mulheres, né? Mulheres que amaram a Deus e suas vidas, e mulheres que davam dando exemplo para aplicarmos na nossa vida cristã. E com Jezebel não aconteceu isso. A história dela é totalmente diferente. É uma mulher cujas as atitudes dela estavam cheias de maus exemplos. O que nós devemos evitar? O que nós devemos aprender para evitar através da história de Jezebel? Ela foi uma mulher que odiou a Deus. Então, assim, nós gostamos de admirar, respeitar as pessoas, mas algumas vezes é bom, né, ter aquele exemplo de de que nós não devemos ser, o que nós não devemos fazer, o que nós não devemos pregar, né? E lá no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, fala, né, que toda a escritura inspirada por Deus é útil para o ensino e para a repreensão, e para a correção e para a educação na justiça. Então, a história de Jezabel a gente vai aprender muito. Nós temos muito que aprender com essa história. Então, assim, vamos falar um pouco quem era Jezabel, né? Quem era o pai. Então, assim, a história sobre a vida dessa cruel rainha está lá no livro de Reis, no primeiro e no segundo livro de Reis, no Antigo Testamento. Ela era filha de um rei pagão que adorava a um deus falso chamado Baal. E era esposa de Acabe, o rei de Israel. Nessa época da história, Israel estava dividido em dois. A parte do norte do reinado era ocupada por 10 das tribos de Israel e manteve o nome de Israel, enquanto as outras tribos do sul construíram a nação de Judá. Então a Bíblia nos diz como Acabe e Jezebel se conheceram. Aliás, a Bíblia ela não nos diz, né, como eles se conheceram e nem que circunstâncias se casaram. Mas Acabe pecou contra o mandamento de Deus, casando com uma mulher que adorava Deus falsos, porque ela era perversa. Ela adorava outros deuses, ela adorava outros deuses. Lá no primeiro Reis, lá no livro de Reis, primeiro Reis, no capítulo 16, no versículo 30 ao 33, vou abrir aqui para a gente entender. 30 ao 33 vai falar um pouco como foi que isso aconteceu. Ele pecou contra o Senhor. Ele pecou contra o Senhor Deus, mais do que qualquer um dos seus que havia sido rei antes dele. Não se contentando em pecar, como o rei de Jaraboão, Acabe fez o pior. Casou com Jezibel, filha de Atebal, rei de Sidom, e adorou o Deus de Baal. Acabe construiu um templo para Baal, em Samaria. Fez para ele um altar e o colocou no templo. E levantou também um poste da deusa Aserá
E assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado de tudo que todos os reis de Israel haviam feito antes dele. Então, aqui já deixa bem claro, né? Como ele literalmente foi dominado por uma mulher. Como ele literalmente se deixou ser levado por Jezebel. Ele pecou contra os mandamentos de Deus. E Deus viu, e Deus ficou irado. E quando Moisés era o líder de Israel, Deus deu a ordem clara para ele: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti a imagem de escultura e nem semelhança alguma do que há em cima dos céus e nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás e nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, visto a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, ele literalmente se deixou levar por Jezebel. Né? E Acabe, ele pecou. Por quê? Ele pecou porque ele casou com Jezebel. Mas o pior não foi isso. A situação se tornou mais difícil ainda. Pois ele adorou os deuses que Jezebel adorava. E fez ídolos, né? Lá no livro de Reis, no capítulo 21, versículo 25, ele fala: ninguém ouve, pois como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal perante o Senhor, porque Jezebel, a sua mulher, o instigava. Que terríveis palavras Deus teve que dizer a respeito desse homem, porque Acabe envolveu-se em tamanha perversidade. Por que ele se deixou se levar, né, por aquela mulher, por Jezebel? E se a gente for estudar aqui o caráter de Jezebel, né, da sua esposa, nós temos algumas conclusões. Né? A Bíblia relata uma série de acontecimentos que mostram Jezebel como uma mulher voluntária, autoritária. Ela utilizou os seus poderes para destruir um rei, destruir os seus filhos e corromper uma nação inteira. Ela era devota ao culto do Deus de Baal, totalmente contra do que está escrito na Bíblia, do que está descrito nos mandamentos, né? A questão de adorar outros deuses. Então, ela era devota, ela era culto dos deuses de Baal, ela sustentava os profetas desses deuses. O seu objetivo era assassinar todas as pessoas que adoravam o Senhor, Deus de Israel. Ou seja, ela literalmente odiava Deus. Mas nem tudo fica oculto. Está lá, Deus está vendo tudo. Deus, ele literalmente vê. E não pensa que as coisas acontecem. Eu fiz isso aqui, eu estou escondendo para o mundo. Mas para o Senhor você não esconde. É claro. Ele sabe o que passa nos nossos corações. Ele sabe o que passa na nossa mente. Ele sabe de tudo. Ele conhece a gente. Sabe, assim, tudo. Conhece perfeito, assim. Digamos que ele conhece as nossas células, conhece tudo sobre nós. Como ele conheceu Jezebel, como ele conhece conhece vocês, conhece todas nós. Então, a história nos conta, né, que o culto a Deus Baal era acompanhado de muitas cerimônias cruéis. Gente, era terrível. Nessa cerimônia incluía até crianças queimadas como sacrifícios. Né? Era em meio dessa idolatria, dessa perversidade. E Deus, ele enviou um profeta, o
profeta Elias para confrontar o rei Acabe. Elias, corajoso, e publicamente desafiou o profeta de Baal a um supremo deste poder no Monte de Carmelo. O Senhor operou um grande milagre, mostrando a todo aquele povo que Deus era bem maior do que Baal. Depois de ter visto o poder de Deus, o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E Jezebel, uma mulher perversa, uma mulher ruim, uma mulher que adorava outros deuses, uma mulher que queria mais, era a morte, né, daquele povo que adorava a Deus, ela literalmente ficou muito irada. Né? Depois do desafio de Monte de Carmelos, aqueles seguidores de Deus mataram todos os profetas de Baal. Jezebel, ela ficou muito furiosa e Acabe estava muito atemorizado, porque sabia o quanto representava aqueles profetas, principalmente o Deus Baal para Jezebel. Acabe fez saber a Jezebel tudo o quanto Elias havia feito e como mataram todos os profetas à espada. Então Jezebel mandou uma mensagem a Elias e disse-lhe: faça-me os deuses como lhe aprouver. Se amanhã estas horas não fizer a tua vida como fizeste a cada um deles. Ou seja, ela literalmente iria matar, né? Acabe era o rei, porém quem governava na realidade era Jezebel. Então, mais uma vez, Acabe ele se deixou levar por essa mulher perversa. Então, a sua esposa era dominadora e todos os temia, né? E temia até o profeta Elias também. Ela ameaçava Elias com estas palavras: que os deuses me castiguem com todo rigor. Se amanhã, nesta hora, eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Deus protegeu o seu profeta Elias, né? Providenciando alimento e descanso. Mas ela era muito furiosa, ela era muito ruim, ela era muito... queria muito mais, busca de poder, arrogância. Era tudo que Deus não queria ver no ser humano. Ela estava ali. Tudo que Deus não queria ver de um filho. E ela não tinha esse negócio de perdão, não. Ela era ruim mesmo, odiava a Deus e acabou. Então, assim, além dela ter feito tudo isso, né, adorado outros deuses, ser uma pessoa dominadora, ser uma pessoa perversa, né, ter também influenciado para destruir a vida até mesmo do próprio esposo, teve a influência de Jezebel sobre os seus filhos. Então a Bíblia ela utiliza história como esta para ensinar como os princípios de vida e convicção são passados para os nossos filhos e netos. Os mandamentos que Deus deu a Moisés, lá em Êxodo, são repetidos em Deuteronômio. Eu vou abrir aqui Deuteronômio, no capítulo 5. Alguém abriu? Abri aqui. No capítulo 5, versículo de 7 a 10. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, o que há embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos e nem os adore, pois eu, o Senhor, eu sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aquele que me odeia e castigo também os seus descendentes, até os seus bisnetos e trisnetos,
Porém, eu sou bondoso com aqueles que me amam e que obedecem os meus mandamentos e obedecem os seus descendentes por milhares de geração. Ou seja, Jezebel começou a destruir uma geração toda com aquela arrogância, com aquela perversidade. Então, assim, a herança é a herança e a influência passada dos seus pais para os seus filhos. Ou seja ela para o bem ou seja ela para o mal. Então, a herança é passada para os seus filhos. E você consegue assim imaginar o tipo de influência maternal, né, que Jezebel ela teve sobre os seus filhos? Jesus usou o exemplo de uma árvore para ilustrar a contínua influência em nossas vidas sobre outras pessoas. Lá no livro de Mateus, no capítulo 7, no versículo 16 ao 18. Deixa eu abrir aqui Mateus. Então, assim, Jezebel era literalmente vamos lá. Vocês os conhecerão pelos que faz. Os espinheiros não dão uva, e os pés de ortiga não dão figo. Assim toda árvore boa dá frutos bons, e a árvore ruim que não presta dá frutos ruins. E a árvore boa, ela não pode dar frutos ruins. E a árvore que não presta não pode dar frutos bons. Toda árvore que dá frutos bons é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Então, olha uma geração toda infectada por uma pessoa mal, por uma pessoa perversa. Então, nós podemos ver a verdade, né, dessa ilustração da família de Jezebel. Olha só uma geração toda destruída. O seu próprio pai foi um assassino. O seu filho mais velho foi um adorador, um devoto de Baal. A sua filha foi uma assassina. O seu segundo filho foi tão corrupto quanto ela. A sua família continuou da perversidade, pelo menos até 3 gerações. E Jezebel e seus filhos foram fruto de uma árvore corrupta. Mas ela poderia literalmente ter mudado essa história. Se ela tivesse ali se arrependido de tudo que ela fez, se ela tivesse buscado ao Senhor, se ela tivesse pedido perdão a Ele. Mas não, Jezebel ela continuou odiando a Deus, ela continuou praticando perversidade, ela continuou sendo uma pessoa ruim, uma pessoa ingrata, uma pessoa malvada, uma pessoa gananciosa. Totalmente do que Deus é contra. Então a Bíblia ela nos conta como Deus julgou, né? ela não, como Deus julgou Jezebel. O rei Acabe queria para si uma vinha que pertencia a um homem chamado Nabote. Acabe tentou comprá-la, mas ela não estava à venda, porque era herança do pai de Nabote. Acabe ficou deprimido, ao ponto de não querer comer, porque Nabote se recusava a vendê-la. Quando Jezebel soube o que estava acontecendo, ela prometeu a Acabe que conseguiria a vinha para ele. E para isso, ela planejou, consumou e assassinou Nabote. Ou seja, mais uma vez, Jezebel ali plantando maldade, sabe? Ela foi enviada mesmo assim, ruim mesmo. Aquela mulher ruim, aquela mulher perversa.
Mais uma vez, Deus enviou o profeta Elias para desafiar Acabe. Elias profetizou os juízos de Deus sobre Acabe e sobre a família por sua perversidade. O juiz era a morte. Tudo aconteceu exatamente como Elias profetizou. Acabe foi morto em seu carro de guerra durante uma batalha entre os israelitas e sírios. Jezebel morreu a ser jogada de uma janela e ter seu corpo pisoteado pelo casco de um cavalo, da maneira que Elias profetizou. E o bom, né, não foi nem o que aconteceu. Antes que ela fosse enterrada ali, né, os cachorros comeram o seu corpo, mesmo até antes dela ser sepultada. Então, olha só, ela plantou, mas ela colheu. Ela plantou e ela colheu. E Jezebel, ela constituiu a prova de que o salário do pecado é a morte, né? O princípio divino de que se colhe e o que for semeado é visto como clareza na vida de Jezebel. Se semearmos boa semente, as nossas próprias vidas e na vida de nossos filhos e na vida de quem temos influência, certamente todos nós podemos colher as bênçãos de Deus. Mas também se nós semearmos o oposto disso, também é verdadeiro. Né? Se nós semearmos maldade em nossa vida e na vida do próximo, isso afetará uma geração inteira. Gerações futuras serão afetadas. Essa verdade se concretiza na vida dos cristãos e não cristãos. Jesus, ele morreu como um sacrifício pelo nosso pecado. Quando nós recebemos como Salvador, ele nos perdoa. Porém, constantemente sofremos as consequências dos nossos pecados por toda a nossa vida. Jezebel, ela foi o oposto do que Deus quer que uma mulher seja. Acabe, ele foi fortemente influenciado pela sua esposa, mas o seu poder de influência foi para o mal e não para o bem. Que diferente poderia ter sido a história de Jezebel, né, se ela tivesse aprendendo a orientar ao seu esposo, o seu filho, no amor de Deus, obedecendo os seus mandamentos. E hoje em dia a gente vê muitas mulheres como Jezebel. Elas desafiam Deus, odeiam e ofendem o povo de Deus. Não devemos temê-las. O livro lá de Tessalonicense explica o que acontecerá com homens e mulheres que zombam de Deus e rejeitam as boas novas do seu amado. Eu vou abrir primeiro. Então, assim. Vamos lá. Desse modo, você se tornará um exemplo para todos os cristãos das províncias de Macedônia e da Acaia, pois a mensagem a respeito do Senhor partiu de você e se espelhou pela a Macedônia e pela Acaia, e as notícias sobre a fé que vocês têm em vocês chegarão a todos os lugares. Portanto, é sobre isso. Não é preciso falarmos mais nada. Todas as pessoas desses lugares falam da nossa visita a vocês e contam como vocês nos receberam bem e como vocês deixaram os ídolos para seguir e servir a Deus vivo e verdadeiro. Eles contam também como vocês estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. Esse Jesus é que nos salva do castigo divino que está por vir. Então, assim, ele já deixou bem claro, né? Quando a gente zomba, quando a gente rejeita,
o seu filho, o seu amado filho. Então, eu creio que nós estamos de acordo com todos nós gostaríamos de ser a mulher que Deus quer que sejamos. A vida de Jezebel ela deve nos fazer pensar o quanto o nosso próprio compromisso, primeiro com o Senhor Jesus e em seguida com a nossa família. Né? Que nós possamos refletir com a história de Jezebel e que nós possamos ser exemplo na nossa casa, para nossas famílias, né? Primeiro buscando a Deus, dando exemplo para nossas vidas, que foi que nem o irmão, que o Antônio falou naquela pregação, né? Que nós possamos ser exemplo, que nossas vidas possam ser exemplos na vida de outras pessoas. Né? Que nós possamos levar esse amor incondicional, um amor que transborda de algo tão sobrenatural, que vai transbordar sobre a vida da nossa família, sobre a vida das pessoas que estão ao nosso redor, que é o amor de Deus. Né, que nós possamos buscar cada vez mais esse amor incondicional e que nós possamos, né, como crente na palavra do Senhor, né, levar esse amor para outras pessoas, falar de Jesus para outras pessoas, né, e não ter medo. Às vezes a gente espera que chegue alguma brechinha ali para falar de Jesus, porque tem medo do que as outras pessoas vão falar. Não, a gente tem que chegar no meio de uma roda ali reunida, tem um monte de pessoas, e não esperar uma brecha, mas sim abrir a brecha para falar de Jesus. Porque isso começa dentro da nossa casa, da nossa família. Né? Se a gente está aqui falando do Senhor, buscando o Senhor, lendo a palavra de Deus, Deus está nos usando. Né? Usando mesmo para transformar uma geração, a nossa família. Ou seja, maldição hereditária que foi acometida no passado, ela tem que ser barrada. Então, assim, que nós possamos ser literalmente ser usadas para isso, para que nós possamos levar o amor de Deus para esses familiares, para essas pessoas que estão ao nosso redor também, para que elas, literalmente, ela possa conhecer o verdadeiro amor, conhecer o verdadeiro Deus, que o amor possa sobressair, que uma família toda, que uma geração completa possa ser mudada, possa ser moldada pelo caminho do Espírito Santo. Se Jezebel ela tivesse sido sábia, mas ela não foi. Ela foi uma mulher que adorava outros deuses, foi uma mulher perversa, foi uma mulher mau, mas nós aprendemos com ela. Nós aprendemos que nós não podemos ser assim. Que não, isso não é a mulher que agrada a Deus, mas que nós possamos fazer diferente. Que nós possamos ser uma mulher que seja de influência na nossa família mesmo, que busca o Senhor, que fala de Jesus para os nossos filhos, para os nossos esposos, que esteja ali intercedendo para o nosso lar, e que esteja falando de Jesus para outras pessoas ao nosso redor, né? Que a gente literalmente venha pregar o nome do Senhor em tudo, em todos os lugares, aonde a gente puder, a gente falar do Senhor. Porque tem muitas pessoas hoje que não conhecem Jesus, né? Tem muitas pessoas que não conhecem a Deus. Ela não se deu nem a oportunidade de conhecer Jesus. Ela foi literalmente, ela odiava. Mas talvez se ela tivesse conhecido, e aí? A vida dela tinha sido diferente. Então tem muitas pessoas, pessoal, que a gente passa do nosso lado, está do nosso lado, às vezes está dentro da nossa casa e não conhece a Deus. São pessoas que estão adorando outros deuses. E nós, como filho amado do Senhor, tem que chegar e pregar a palavra, tem que estar falando, tem que estar orando por essa pessoa no secreto, se for uma pessoa tão rude que nem era Jezebel. A gente tem que estar literalmente orando, Senhor, Senhor. Eu oro, Pai, eu oro pela libertação da minha família. Eu oro, Pai, que ela... Né, porque
Por que adorar outros deuses? E na nossa família tem, toda família tem, toda família tem. Ou que seja, né, a gente viu aqui na terceira geração. Então, vamos hoje refletir de uma forma diferente. Vamos hoje, a partir de hoje, orar pelas nossas famílias, não só para o nosso mundinho dentro da minha casa, mas orar pelas nossas famílias, orar pela nova geração que vai vir uma geração transformada, uma geração de pessoas que conhecerão Jesus, de pessoas que irão, né, literalmente viver os princípios do Senhor. Que nós possamos pegar a história de Jezebel e levar para a nossa vida de forma diferente. Que nós possamos ser mulheres tementes ao Senhor, mulheres que irão mudar uma geração toda com a palavra de Deus, com o Senhor, sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então, que nós possamos literalmente hoje refletir. Se tem alguém da tua família, se tem alguém da nossa família, né, busca na primeira, segunda, terceira geração, busca lá no bisavô, no tataravô, enfim, gente, busca, porque tá falando aqui, tá na Bíblia, né, uma geração inteira foi literalmente acometida. Então, que nós possamos, né, com a palavra de Deus, buscando ao Senhor, quebrar essas maldições. Que nós possamos orar por essas famílias, que nós possamos falar de Jesus para elas. Porque se ela tivesse conhecido Jesus, tudo teria sido diferente. Então eu quero que hoje vocês comecem a lembrar da família de vocês. Se tem alguém na família de vocês que adora outros deuses, se tem alguém na família de vocês que não está buscando ao Senhor, que não conhece a Jesus, que nós possamos literalmente orar por essas pessoas, que nós possamos clamar, que nós possamos pedir a presença do Senhor na casa dessas pessoas. Que uma geração inteira vai ser transformada se nós colocarmos em ação, se nós colocarmos em ação, se nós dar exemplo da nossa vida para essas pessoas, se nós mostrar um amor sobrenatural que é o amor de Jesus, se nós deixarmos ser guiada pelo Espírito Santo para transformar a vida de outras pessoas. Então, que a partir de hoje, essa história de Jezebel seja uma história que nós possamos refletir, que nós podemos mudar na nossa família. Será que eu não estou pensando só eu, meu esposo, os meus filhos? E a família? Será que eu não posso entrar no secreto de joelho e jejuar pela minha família ser transformada? Que uma geração inteira vai ser acometida. Será que eu não estou sendo egoísta? Será que literalmente eu estou pregando o que está na Bíblia? Será que eu estou dando exemplo da minha vida para outras pessoas? Qual é o exemplo que eu estou dando? Será que eu estou ouvindo a palavra hoje aqui e ao sair daqui eu estou sendo grossa, estou sendo rude com outra pessoa? Cadê o amor? Será que eu estou olhando para outras pessoas como Jesus olha? Será que literalmente eu estou olhando? Afinal, eu não sou imagem e semelhança do meu Pai? E aí? Eu estou fazendo algo para ser a imagem e semelhança dele? Ou eu só quero ser a imagem e semelhança dele? Estou esperando as coisas chegarem, cair do céu. Não, nós estamos buscando a Deus todos os dias, lendo a palavra, estamos aprendendo, então nós temos que praticar a palavra de Deus. Nós temos que praticar. Então, que a partir de hoje a gente possa orar pelas nossas famílias, mas orar com muita força, jejuar com guerra de toda maldição hereditária. Né? E se tem pessoas da nossa família que adoram outros deuses, elas vão literalmente conhecer o nosso Senhor. Elas vão literalmente conhecer Jesus. E as vidas delas serão transformadas. Uma geração toda será transformada. Então, que a partir de hoje nós possamos refletir isso. Então, é isso, pessoal, que nós precisamos aprender cada vez mais com as histórias que nós estamos trazendo aqui todos os dias. E a história de Jezebel, ela foi diferente de todas as histórias. Ela foi tudo aquilo que nós não devemos fazer. Ela foi tudo aquilo que não agrada a Deus. Será que muitas vezes nós estamos tendo como Jezebel?
não, às vezes, nem no fato de adorar outro Deus, mas no fato de ser muito de salto de arrogante, do fato de querer as coisas só para si, do fato de achar que pode muito mais, né? Que quer ser literalmente ali, o centro das atenções, que quer literalmente ele ser o poder. Será? Será? Eu quero que cada um de nós possamos refletir. Não custa nada a gente refletir sobre isso, que eu creio que a gente tem que literalmente refletir sobre essas coisas, porque é isso que Deus quer sobre nós, né? Quando a gente enxerga aonde a gente está errado, a gente vai procurar mudar. Então, que cada um de vocês aqui, que cada um de vocês hoje, né, quando estiver no secreto com o Senhor, fala com Deus, fala, Pai, eu quero, me traz nas lembranças das pessoas da minha família. Eu literalmente vou anotar tudo, né? Assim, pegar um caderno e vou anotar. Essa pessoa bem aqui, essa pessoa bem aqui, essa pessoa bem aqui. Que é para não esquecer, para colocar nas minhas orações. Para que nós possamos ser transformação na vida de outras pessoas, porque nós conhecemos o Senhor. Então, outras pessoas possam ser que não conhecem. E tem muitos que não conhecem da nossa família, e nós temos que levar o amor de Deus para essas pessoas. Então, é isso, que Deus possa abençoar o dia de vocês, que a vida de vocês possa ser transformada. Então, eu vou orar para a gente finalizar. Pai amado, Pai querido, Pai. Pai, obrigada, Pai, pela essa história de Jezebel. Obrigada pelo Senhor ter falado conosco aqui. Obrigada, Jesus, porque Tu és bom, porque Tu és maravilhoso, Pai. Ai, Jesus, como eu sou grata, Pai. Como somos grata a Ti. Porque hoje nós conhecemos o verdadeiro amor. O Teu amor, Jesus. Um amor puro. Um amor verdadeiro. Um amor sobrenatural. Então, Jesus, nós entregamos nossas vidas hoje aqui nessa manhã. Entregamos a nossa família, Jesus. A nossa gerações futuras. Deus, que Deus vai nos conduzir, Pai, com esse amor infinito. Sendo conhecedores da Tua palavra, que nós possamos, Pai, transformar vidas. E que nós possamos olhar para dentro da nossa casa. Olhar para dentro da nossa casa, da nossa família. Ai, Pai, nos ensina, Pai, a ser menos egoístas. De pensar só em si. De pensar só naquele mundinho. Nos ensina a ser a Tua imagem e semelhança de verdade. Que nós possamos, quando olhar para uma pessoa, olhar para alguém da nossa família, ou alguém que está ao nosso redor, alguém que está perto de nós, ou mesmo passando na rua, ver uma pessoa ali passando necessidade. E pensar assim, como Jesus faria nessa situação? Nos ensina, Pai, a ser menos tolerante, não ser tolerante, não ser egoísta. Nos ensina, Pai, que nós venhamos literalmente cumprir os Teus mandamentos, Pai. Que nós sejamos literalmente guiadas e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Nos ensina, Pai, nos ensina a Te obedecer. Cada vez mais, Jesus, nos ensina, Jesus. Nos lapida conforme a Tua vontade, Pai. E que os Teus propósitos sejam feitos em nossas vidas, Jesus. Na vida de cada um aqui, Senhor. Que não seja do jeito deles, que não seja do meu jeito, mas que seja do Teu jeito, Jesus. Que nós sejamos verdadeiros servos do Espírito Santo de Deus, que nós possamos ser verdadeiros servos do Senhor, que nós possamos literalmente se entregar de corpo e alma e espírito para Ti, Jesus. Que nós possamos, Pai, ser e nos permitir ser guiados pelo Espírito Santo. E que o nosso Deus esteja presente sempre em nossas vidas.
Que nós possamos levar esse amor incondicional para outras pessoas. Às vezes, muitas vezes, por medo, por ter vergonha. Tira, Pai, tira tudo. Isso não te pertence. E se não te pertence, não nos pertence. Então, Pai, que nós possamos ser verdadeiros filhos. Que nós possamos aprender com a história de Jezebel. E que a partir de hoje, Pai, nós possamos orar pelas nossas famílias, pelas nossas famílias passadas. Não só orar por pai, mãe, filho, irmão, mas orar por tia, bisavô. Enfim, orar pela família, uma geração completa. Hoje nós conhecemos a Deus. E antigamente essas pessoas, elas literalmente adoravam outros deuses. Até hoje tem pessoas que adoram outros deuses. Muitas pessoas, literalmente. E nós, conhecedores da palavra, nós temos a obrigação de levar o nome do Senhor, de falar de Jesus para as pessoas poderem conhecer Jesus. Então, Pai, que o Senhor possa nos lapidar e que quando a gente for levar o Teu nome, quando a gente for falar de Jesus para outras pessoas, não seja nós, mas o Espírito Santo de Deus em nós falando. E eu creio em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos uma manhã de bênçãos, conforme a Tua vontade, Jesus. Que Deus possa estar abençoando cada vez mais as nossas famílias, os nossos negócios, as nossas casas, os nossos familiares, os nossos amigos, os nossos irmãos. Pai, te pedimos, Jesus, que literalmente o Teu amor esteja presente em tudo em nossas vidas. Te pedimos esse amor incondicional. Nos ensina a Te amar. Nos ensina a Te amar mais e mais, Jesus. Eu creio, Pai. Eu creio, Pai, que eu vejo a vida sendo transformada. Mas transformada, eu vejo famílias sendo transformadas. Eu vejo uma geração sendo transformada, tudo pela honra e pela glória do Senhor. Eu vejo pessoas conhecendo a Jesus mais e mais, através de nós falando dele, através do nosso exemplo. Essas pessoas. Porque o amor de Deus é lindo, é uma luz, é algo sobrenatural. É algo que aonde você entra, você é diferente. Então, Pai, eu oro, te agradeço, Jesus. Eu creio, Pai, eu creio em uma nova geração, uma geração de pessoas tementes a Deus, uma geração de pessoas sedentas pelo Senhor. Eu creio em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pessoal. Amém. 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 Glória a Deus. Que ensinamento maravilhoso. Deus